Eduardo Bolsonaro tá chorando em pânico com a possível ação judicial do Flávio Dino contra ele. Ele foi até as redes sociais com aquele jeito neandertal resmungar. Ah não, isso aí é de quem não tem argumento, isso aí é golpe baixo. Está em pânico o Eduardo. Mas por que ele tá tão desesperado? Primeiro porque a família Bolsonaro está em baixa. E se de fato essa ação judicial do Flávio Dino prosperar, pode fomentar uma discussão sobre a forma como a família Bolsonaro enxerga a população menos favorecida, aumentando a rejeição do Bolsonaro nesse segmento que já o rejeita, dificultando ainda mais as chances políticas de Bolsonaro e de seus familiares prosperarem politicamente nos próximos anos. Porque vocês sabem que existe essa disputa do bolsonarismo mais rejeitado contra o bolsonarismo menos rejeitado. Na sua opinião, Flávio Dino acerta com essa ação contra o Eduardo? Você gostou de ver o Eduardo desesperado? Se gostou, deixe seu like e se inscreva, claro, no canal. Acredito que você tenha ficado sabendo, o Eduardo Bolsonaro, ele foi até a tribuna, né, até o plenário da Câmara dos Deputados recentemente, fez uma provocação ao Flávio Dino, falando que o Dino foi até uma comunidade no Rio de Janeiro, uma comunidade que tem lá os seus agentes ilícitos, e o Flávio Dino foi lá sem qualquer tipo de segurança, tentando associar o Flávio Dino, que é o alvo preferencial agora dos ataques bolsonaristas, a pessoas que porventura possam, são vendedores de farinha. Você sabe o que eu tô falando, só que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, ainda mais nesse momento que a plataforma tá muito estranha. Então deixa o seu like, colabora demais nesse momento de instabilidade que nós estamos passando. E aí o Flávio Dino falou o seguinte, cara, eu até refleti, eu não queria tomar nenhum tipo de ação, mas eu vou entrar com uma ação judicial contra você, Eduardo Bolsonaro. E aí o Flávio Dino fez essa divulgação no UOL News recentemente. E o Eduardo ficou desesperado com essa ação, desesperado. Ele foi até as redes sociais, começou a criticar mais uma vez o Flávio Dino, disse que essa ação do Dino seria um golpe baixo de quem não tem argumentos. Que falou assim, ele tá querendo apelar porque perdeu. E depois o Eduardo começou a elencar uma série de argumentações super fajutas, tentando se defender, mas isso não serve para absolutamente nada, a não ser para o próprio gado bolsonarista que já está acostumado com os comentários pré-históricos do filho menos inteligente, menos capacitado do Bolsonaro. Eu tenho lá as minhas dúvidas se o Eduardo ele de fato é alfabetizado. Eu gostaria que ele passasse por um exame de alfabetização para pelo menos a gente saber, né, se ele sabe escrever o nome, sabe escrever uma redação ou sabe no mínimo fazer uma conta de divisão com vírgula. Eu acho que isso aí já é um pouco mais avançado para o Eduardo Bolsonaro, né? Porque ele é péssimo como parlamentar, péssimo para dar desculpas e péssimo em tudo que ele faz. Ele ficou mais em pânico, mais desesperado com a ação do Flávio Dino do que no episódio que o cubano levou a namorada dele embora. Só que eu gostaria de aproveitar esse insight aqui para nós conversarmos rapidamente sobre essa ação do Flávio Dino. Porque a Madeleine Laxco, que é uma colunista do UOL, ela falou o seguinte, o Flávio Dino, ele toma essa ação, mas é uma ação que pode ser levada à frente ou não. Se não for levada à frente, principalmente porque existe a possibilidade de um ofício da presidência da República para acionar o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, vai ser apenas uma ação do Flávio Dino para manter a polarização acesa entre bolsonaristas e lulistas, com o Eduardo Bolsonaro como alvo, já que existe a possibilidade que o grande herdeiro de Lula, talvez para 2026, seja o Flávio Dino, e o grande herdeiro do bolsonarismo seja Tarcísio de Freitas. E existe essa expectativa de que Flávio Dino dispute contra Tarcísio de Freitas em 2026. O que vocês acharam dessa fala da Madeleine Laxco, ou Madame Laxco, como alguns gostam de falar? Na minha opinião, se o Flávio Dino quer mostrar firmeza mesmo contra os bolsonaristas, ele deveria acelerar todo o processo de deportação para prender o Alan dos Santos, conhecido como Gengivão. Mas na sua opinião, coloca aqui, você concorda com a Madeleine Laxco? Você acha que o Flávio Dino fez certo ou fez errado com essa ação? Vamos discutir isso aqui nos comentários porque é algo bem interessante e se inscreva no canal. E agora, voltando, eu quero falar sobre o motivo do pânico do Eduardo Bolsonaro. Porque se ele sabe que essa ação não vai prosperar, não vai dar em nada, por que ele tá com tanto temor assim? Já que Carla Zambelli correu atrás de um cidadão nas ruas de São Paulo com uma pistola na mão e não aconteceu nada, ela não teve mandato cassado. Por que ele tá com tanto medo? E aí eu falo pra você. O medo do Eduardo é que todo esse caso possa provocar uma discussão com relação à forma como Bolsonaro e a família dele como um todo enxergam a população menos favorecida.
com um grande pré-julgamento e com uma visão bastante deturpada. Então isso pode pegar mal, tem potencial de pegar mal, justamente com uma parcela da população que rejeita muito o Bolsonaro. Você sabe, o Bolsonaro ele foi derrotado pelo Lula em 2022 por essa parcela da população que ganha até 2 salários mínimos. Bolsonaro foi completamente liquidado na votação por essa parcela da população que votou em peso no Lula. O principal motivo que fez o Bolsonaro ser derrotado não foi o pintou o clima com as meninas venezuelanas e os outros problemas mais de comportamento. O que prejudicou o Bolsonaro foi justamente falas de Paulo Guedes sobre reduzir salário mínimo, o confronto do Lula contra o Bolsonaro nos primeiros 10 minutos do debate da Globo, que o Bolsonaro levou uma traulatada do Lula justamente com essa parcela da população. Isso foi definitivo. Então, se esse caso começar a fomentar essa discussão, aproveitando esse momento de baixa do Bolsonaro, a rejeição ela pode aumentar ainda mais com essa parcela da população, inviabilizando completamente o Bolsonaro politicamente, mesmo que ele não tenha os direitos políticos dele cassados. Porque na visão do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, Bolsonaro com direitos políticos ou sem, é carta fora do baralho, devido à grande rejeição que o Bolsonaro possui. Então esse eu vejo que é o medo do Eduardo Bolsonaro, que teme também que o Bolsonaro volte ao país. O Eduardo tem aconselhado o Bolsonaro a viajar o mundo, isso na visão na informação da Bela Megali, colunista do UOL. Ela disse que o Eduardo tem aconselhado o papai a não voltar para o Brasil agora. Claro que não, porque se o Bolsonaro voltar para cá ele vai se lascar. Mas o Bolsonaro não pode ficar somente nos Estados Unidos. Primeiro porque a agenda dele é uma agenda inútil. Isso tem despertado a fúria de alguns correligionários. Pô, o que ele tá fazendo lá? Tirando foto em frente de carro de polícia? Sendo fotografado em supermercado? Então, ficar nos Estados Unidos é ruim para a imagem do Bolsonaro, passa que ele tem a imagem de fujão. Então o que o Eduardo quer fazer? Manter o Bolsonaro longe, mas simulando movimentos. Então ele fala para o pai viajar ao mundo, encontrando com lideranças da direita para saber o que eles estão fazendo e a forma como eles estão se opondo ou enfrentando a oposição de esquerda. Balela, o Bolsonaro não quer fazer isso, o Bolsonaro nem gosta disso. Mas é uma forma que o Bolsonaro tem de fazer aí uma road trip, ou uma world trip, né? Um mochilão por aí, evitando assim que ele passe a imagem que ele é, na verdade, um grande covardão. E ele quebrou, né? O Eduardo quebrou o silêncio a respeito das joias e todo esse escândalo. O Eduardo, ele acredita mesmo que a população brasileira ela é tonta, e não é, obviamente. O gado lá pode ser, porque cai nas coisas tolas que o Eduardo fala, mas o gado bolsonarista, ele tem o mesmo fragmento de cerebelo que o próprio Eduardo, então eles conseguem se entender na linguagem primitiva deles. E o Eduardo começou a falar que todo esse escândalo das joias, na verdade, é uma cortina de fumaça do PT, para esconder problemas que o próprio partido tem agora na presidência da República. Uma grande bobagem, mais uma das tolices do Eduardo Bolsonaro que nós temos que continuar acompanhando. Eu sinceramente, eu vou falar pra você, eu não gosto do Flávio. Mas ele dá alguns chiliques, né? Vai lá no debate, acaba se borrando todo, fica com medo. Tem a questão do Capitão Adriano, ele vira motivo de piada sempre. Tem o Carluccio aqui dos Filhos do Bolsonaro, ele é o mais palatável aqui no canal. Nós já fizemos até uma votação durante as nossas lives de estreia. Ele é o preferido da galera e o Carluccio é tolerável, né? O Jair Renan faz lá umas dancinhas nas redes sociais, mas o Eduardo, com aquela empáfia dele, que não é inteligente, eu sinceramente tenho... Olha... Tá me dando até uma azia só de falar no Eduardo.